Bem-vindos e bem-vindos ao nosso canal Teoria Social Latino-Americana. Eu sigo aqui com a playlist Ciências Sociais Latino-Americanas, discutindo Nossa América Ocidente, do cubano Roberto Fernandes Retamar. Para quem não viu os vídeos anteriores, eu sugiro que assista para poder entender mais. E aqui eu sigo com a discussão rumo à segunda independência, que eu retomo lá aquela ideia que ele destaca sobre os três momentos da nossa independência, né? A primeira independência e agora a segunda independência. Então, o Roberto Fernandes Retamar, como um bom, excelente leitor e intérprete, né, do Martí, ele vai dizer que em 1889 os comentários do Martí sobre a Conferência Pan-Americana, né, dizia que já era o momento da nossa América declarar a sua segunda independência. E diferentemente dos países continentais, Cuba e Porto Rico, né, tinham diante de si a tarefa de conquistar a sua independência da Espanha e, segundo o Martí, somente pela Guerra de Libertação Nacional seria possível. Uma diferença entre o Martí e o Hostos, por exemplo, é que enquanto o Martí defendia essa luta de libertação nacional, né, como uma forma de levante nacional armado, o Hostos já tinha uma noção de uma educação popular e, a partir daí, um plebiscito com uma discussão ampliada em que faria um trânsito um pouco mais tranquilo esse processo. Isso merece uma discussão posterior, talvez eu faça algo assim aqui para o canal. A questão é que Cuba, né, já não tinha mais que combater, né, só um país, como a gente chamou lá no primeiro vídeo, de paleo-ocidental, como era a Espanha. Mas ele tinha, né, também que deter a ameaça que se afirmava no horizonte, né, e que renovava o sentido de Ocidente, que são os Estados Unidos. E a partir do século XIX, né, do final desse século, os Estados Unidos começam a se firmar como a nação mais poderosa do mundo ocidental, ou seja, disputar de fato com a Inglaterra, com a França, com a Alemanha e outros países do Ocidente, a hegemonia desse sistema. Então, em medida considerável, né, falar a partir, né, desse momento de América Latina, e do mundo ocidental vai ter que ser falado da nossa relação com os Estados Unidos. Então, era imperativo ao José Martí e aos cubanos realizar a sua independência de Cuba, porém sob o risco real de anexação pelos Estados Unidos. Seria então uma luta de independência anticolonial e anti-imperialista simultânea, algo que é inédito, né, na história mundial. E vai ser na Guatemala, em 1877, que o Martí, né, ele vai usar, né, e fazer o primeiro balanço da nossa concepção de nossa América. E o que ele diz aqui? Eu vou citar textualmente o Martí. Interrompida pela conquista, a obra natural e majestosa da civilização americana, foi criado, com o advento dos europeus, um povo estranho, não espanhol, porque a seiva nova rechaça o velho corpo, não indígena, porque se sofreu a ingerência de uma civilização devastadora, duas palavras que, sendo um antagonismo, constituem um processo. Foi criado um povo mestiço na forma, fecha aspas. Entre 1889 e 1891, o Martí escreverá documentos de uma riqueza para a compreensão da nossa América imprescindíveis, como Reivindicação de Cuba, Madre América e Nossa América, de 1891, que é um clássico. Esse é verdadeiramente um manifesto programático, né, que vai resumir sinteticamente os seus critérios sobre essa questão da independência, da libertação, que são vitais no seu pensamento. E ainda que o Martí já tenha feito algo assim antes, lá ele vai rechaçar, né, definitivamente a falta disjuntiva, a falta de dicotomia do Sarmiento, civilização ou barbárie. Ele vai dizer o seguinte: o mestiço autóctono dirá, venceu o crioulo exótico. Não há batalha entre a civilização e a barbárie, senão entre a falsa erudição e a natureza. Então, a civilização, ou melhor, os seus agentes, né, e porta-vozes internos, como eu disse em outros vídeos, o Martí vai denominar genialmente como crioulo exótico, como síntese da dependência cultural e moral, que vão aprofundar o nosso subdesenvolvimento e vão minar a nossa autoestima nacional. Então é preciso, segundo o Martí, destacar, né, com energia as nossas características históricos-sociais próprias e a necessidade que ela seja abordada como um processo de pensamento nascido da própria realidade. Então, o que ele diz textualmente em Nossa América? O bom governante na América não é o que sabe como se governa o alemão ou o francês, senão aquele que sabe
com quais elementos está feito seu país, fecha aspas. Mas, né, aos seus olhos, essa tarefa já não poderia ser realizada em nossa América por aqueles que tinham renegado nossos povos, que acabavam rotulando os nossos povos como inferiores, sob as vestes de civilizadores. Seria um cavalo de Troia para a nova colonização. Né? É o que o Darcy Ribeiro chama, né, muitas vezes de cavalo de santo, ou seja, se fala, né, esses autores, esses intelectuais centrais falam pelos nossos intelectuais. Simplesmente a erudição é a mera repetição, né, daquilo que está posto lá fora. Eu acho muito preocupante o que tem sido feito hoje, né, com alguns intelectuais, como que a gente reproduz como se fosse a norma. Então o Martim, em nossa América, ele não faz sua a visão, né, de aspiração burguesa, mas sim a de um democrata revolucionário, extremamente radical, porta-voz das classes populares, que inaugura uma nova etapa na história e no pensamento de nossa América. Então a atitude do Martí, ao menos em parte, ela vai ser compartilhada por outros democratas revolucionários latino-americanos, né, como é o caso, né, do Manuel Gonçalves Prada. Então a questão é que a obra do Martí e de outros intelectuais da época eram muito avançadas, né, para suas circunstâncias. Então elas teriam que esperar, né, um debate, uma combinação, né, com o marxismo, por exemplo, para poder, né, que a sua tarefa fosse plenamente, né, entendida e continuada. E pouco após o falecimento do Martí, ali em 1895, a sua obra, né, que ele não sistematizou na forma de livros e que estava muito dispersa, né, em vários lugares, né, acabou ficando esquecida por quase 30 anos, sendo vez ou outra comentada. E vai ser, né, interessante que só no primeiro quarto, né, ali em 1900, que através do pensamento nacionalista e liberal, né, do uruguaio José Henrique Rodó, que essa discussão sobre a nossa América vai se fazer mais presente, né, sobre a necessidade de uma defesa do que é próprio nosso. Então, a partir da intervenção Yankee estadunidense na Guerra de Independência de Cuba, em 1898, essa intervenção temida pelo José Martí, é que vai sendo estabelecidas as bases para o imperialismo, né, como fase superior do capitalismo, que foi sintetizada pelo Lenin. Né? Então o Rodó publica esse ensaio, né, o Ariel, em 1900, e nesse ensaio o Rodó vai expor os riscos do abandono das perspectivas culturais próprias da nossa América e a adoção alienada da cultura de outra América, do que ele vai chamar de nordomania. Não significa simplesmente achar que tudo que vem de fora é ruim e se fechar, né? Mas é fazer uma conciliação com o passado, buscar aquilo que nós somos de fato, né? Por mais violento e complexo que seja, a gente tem que entender que foi nessa formação que a gente foi se fazendo. Então o Rodó, ele retoma e reivindica dentro dos seus limites a importância da herança ibérica, não por um essencialismo nostálgico, mas porque, né, com o maior desenvolvimento, né, dos Estados Unidos, ele via os riscos de importação e imposição de formas culturais e institucionais próprias daquele país, que, embora fossem menos agressivas que os colonialismos vigentes na Índia, na Indochina e na África Negra, eles eram desnacionalizadores, alienantes e insuficientes para as nossas realidades. Eu acho que a gente continua, né, dentro do mesmo dilema de copiar teorias de fora. E essa quantidade de bolsa de pesquisa que vem de lá para cá, a gente precisava começar a rever qual que é o sentido e o que realmente isso importa para nós. Então, a nossa relação com o mundo ocidental tinha que considerar as nossas particularidades. Então, no México, em 1910, a gente vai ter a Revolução Mexicana, uma revolução nacional democrática, depois, né, de uma luta complexa em que participaram vários intelectuais e vários democratas revolucionários, como o Ricardo Flores Magón e também o Emiliano Zapata, que, embora não fosse exatamente um intelectual no sentido que a gente conhece, mas ele era um pensador, ele era um estrategista, ele era uma representação, né, do mundo indígena e acaba sendo derrotado, acaba sendo consolidada de certa maneira uma burguesia nacional, ou pelo menos ela alcança certa hegemonia temporária, que não vai desprezar, né, as características específicas do seu povo, né, como aconteceu várias vezes ao longo do século XIX. E na nossa relação com o mundo ocidental, né, volta novamente a ser tema de debates, né, muito apaixonados, e um desses, né, debatedores apaixonados vai ser o José Vasconcelos, que
Também tem um vídeo dele aqui no nosso canal explicando um pouco a vida e a obra dele, né? E ele escreve suas obras Raça Cósmica, Missão da Raça Ibero-Americana, de 1925, e Indologia, uma interpretação da cultura ibero-americana, de 1927. Então, frente ao racismo brutal dos civilizadores, o Vasconcelos vai apresentar a ideia da fusão racial realizada em nossa América. O que, se por uma parte abre generosamente todo o continente e explica a repercussão latino-americana que a sua prédica alcançou durante esses anos, por outra parte pretende diluir a luta de classe em aspiração de unidade ontológica que tentariam as bases do moderno pensamento burguês mexicano, ou seja, criar as bases da nação. Ou seja, eu acho que, embora a luta de classe seja uma realidade, e talvez o Vasconcelos tivesse ciência disso, para ele era preciso suspender um pouco para pensar uma unidade maior e a partir daí alcançar um grau mais avançado de integração do povo para si mesmo e aí sim partir para outras discussões. Essas ideias elas vão seguir nas utopias sobre a América nas obras do Alfonso Reyes e do Pedro Henrique Zurenha, e no contexto bem distinto do mexicano, o argentino Ezequiel Martínez Estrada ele vai escrever um livro que é clássico, Radiografia do Pampa, de 1933, em que ele avalia criticamente a história da Argentina, e ele fala dessa falsa disjuntiva entre civilização e barbárie. Então ele vai retomar a trilha aberta pelo José Hernández sobre o gaúcho Martim Fierro, que ele vai reavaliar positivamente o papel do mestiço na constituição da argentinidade. E ele refaz a importância do americano não como europeu ocidental, mas como povo novo e original. Então isso quer dizer que somos e não somos parte do mundo ocidental. A nossa herança não é só ibérica, mas também ela é aborígene e africana. E o século XX ele vai ver os negros americanos defenderem não a sua incorporação ao mundo ocidental, mas a proclamação aberta de que são portadores de outra civilização. Então ele cita aqui um intelectual, um autor que eu não conhecia, que é o anglo-antiliano Theophilus Albert Marischal, que vai expor a ideia no manifesto de 1917 de ciclos de civilização, em que ele vai antecipar ao que o Spengler vai cunhar depois de decadência do Ocidente. Mas ele acrescenta o seguinte, que há um novo ciclo civilizatório que terá um predomínio africano. Essas questões, então, como eu tinha dito, seguindo aqui o que o Roberto Fernandes Retamar diz, elas vão avançar e serão melhores compreendidas a partir da sua fusão com o marxismo, principalmente na obra do peruano José Carlos Mariátegui, quando ele vai escrever que o problema do índio não é um problema econômico-social, que a redução dessa questão étnica a um problema pedagógico, a um problema meramente étnico ou a um problema político ou de sanitarista, acaba nutrindo ainda mais o velho repertório de ideias imperialistas. Então, o conceito de raças inferiores serviu ao Ocidente branco para sua obra de expansão e conquista. E também ele levanta algo que é muito polêmico, mas que a gente tem que ler, tem que considerar, o aporte do negro ao mundo latino-americano vai aparecer nos esforços do cubano Fernando Ortiz, de compreender o que é a afro-cubanidade, e também do brasileiro Gilberto Freire, na sua obra Casa Grande Senzala, o que é essa participação, o que é esse mundo mestiço que vai surgindo a partir daí, e do venezuelano Miguel Acosta Sañé, nessa obstinada reação das oligarquias civilizadas em negar esse aporte, uma vez que se portam muitas vezes como surcursais, como agentes exteriores dos imperialismos. E o Frantz Fanon vai dar um novo caráter revolucionário para essa ideia. Então, índios e negros, portanto, longe de constituírem corpos estranhos em nossa América, por não serem ocidentais, pertencem a ela com pleno direito, mais que os estrangeiros e párias civilizadores. E o nosso autor aqui ele levanta uma ideia muito sugestiva sobre o marxismo e as suas possibilidades de libertação em nossa América. E esse pensamento, o marxismo, só podia brotar no seio daquele mundo em que o seu desenvolvimento gerou o seu coveiro, o proletariado, e sua conseguinte ideologia. Mas essa já não é uma ideologia ocidental, mas sim, em todo caso, pós-ocidental. Por isso faz possível a plena compreensão
a plena superação do Ocidente e, consequentemente, dota o mundo não ocidental do instrumento idôneo para entender cabalmente sua difícil realidade e ultrapassá-la. O que a gente pode dizer com isso tudo? Que se o capitalismo se torna mundial a partir do século XVI, é possível, a partir da sua crítica, né, que é o próprio marxismo anticapitalista, que ela se entenda, se avance, se amplie a partir, né, da própria periferia, que também é capitalista. Eu acho que isso é algo bastante significativo e que explica. Então, essa possibilidade de enriquecimento e pós-ocidentalismo do marxismo foi sintetizada pelo Lenin quando aplicou, né, o seu método como resumiu o seu método, né, como análise concreta de situações concretas. E aí ele lembra do Julio Antônio Mella, né, cubano, que residiu um tempo, né, no México, acabou sendo assassinado por lá, e que ele é muito importante porque ele é um dos que faz do ponto de vista marxista, né, essa renovação da ponte entre marxismo e bolivarismo, né? Então o que ele diz aqui, né, o Média, abre aspas, para dizer que o marxismo é exótico na América, há de provar que aqui não existe proletariado, que não existe imperialismo com as características enunciadas por todos os marxistas, que as forças de produção na América são distintas às da Ásia, Europa, etc. Porém, a América não é um continente de Júpiter, senão da Terra, fecha aspas. Então, já caminhando aqui para o encerramento, o Roberto Fernandes Retamar regressa, né, retorna aqui a um tema que ainda hoje é candente. Ao perguntar a eles, os nossos contemporâneos, pela relação da América Latina com o mundo ocidental, encontraremos aqueles, de fato, que seguem se manifestando como ibéricos de ultramar, ou em maior medida como ocidentais de ultramar, enfatizando a nossa identificação, seja com a Europa Ocidental, seja com os Estados Unidos, e também aqueles que insistem em considerar determinados núcleos latino-americanos, sobretudo índios ou negros, como apartados da história comum. Porém, tais posições, apesar do brilhantismo que algumas, por exceção, possam apresentar, não são senão sobrevivências de velhas visões. Só aquela perspectiva pós-ocidental, e esse pós-ocidental dele que tem nada a ver com esses pós-colonial, sei lá o que tem rodando por aí na moda, não. Só aquela inserção verdadeiramente da realidade latino-americana de todo o mundo permite a abordagem justa do problema, ou seja, a gente tem que enxergar a partir da América Latina o que somos nós, a nossa situação no mundo e quais são as perspectivas, né? E aqui isso mostra como é que a gente tem uma diferença nessas supostas teorias, né, do Sul-Sul, que acaba apagando a nossa particularidade. Então essa perspectiva nos leva então, em primeiro lugar, a descobrir a condição dependente do nosso pensamento, sequela de outras dependências e o melancólico caráter de surcursal de muitas de nossas ideias. Surcursal da civilização moderna, né, nos chamou com entusiasmo Sarmiento em certo momento, o que não em poucos pontos nos aproxima de outras zonas coloniais ou semi-coloniais da Terra. E o Leopoldo Zeia, né, preocupado pelo caráter genuíno, né, do pensamento da nossa América e a sua localização em relação ao mundo, né, principalmente, né, ao mundo ocidental, escreveu uma série de obras tentando interpretar. Né, tem um livro que é belíssimo, chama América na História. Editores estão vendo isso aqui. É outro livro que a gente precisa traduzir e colocar para circular. Nesse momento é essencial resgatar o nosso sentido de pertencimento. E aí, um intelectual importante, né, para pensar, né, foi o Augusto Salazar Bondy, né, ou Bondy, peruano, que ele se desprende da filosofia ocidental e também ele faz uma pergunta que intitula o próprio livro. Existe uma filosofia em nossa América, né, o livro de 68, que diz o seguinte: dependentes da Espanha, Inglaterra ou Estados Unidos, temos sido e somos subdesenvolvidos. Vale a expressão destas potências e, consequentemente, países com uma cultura de dominação. Então a gente precisa começar a pensar, né, ir para além da nossa dependência cultural. Por isso que eu acho que é importante retomar o pensamento, as teorias do século XIX e parte do século XX para hoje, para parar de cair nessas armadilhas. Hoje tem uma palavra que é fácil, que vem fácil na boca de vários intelectuais. Tudo é colonial e a resposta para tudo que é colonial é decolonial. E, na verdade, a gente não vê projeto e não vê uma explicação clara. Ou seja, se apaga a noção de sociedade, de estruturas e até mesmo de capitalismo e de classes sociais para cair nessa armadilha, né,
de ordem discursiva. Outro intelectual muito importante para superar a nossa independência cultural, que aqui no canal tem inúmeros vídeos dele, foi o Darcy Ribeiro, que desde a antropologia dialética ele buscou elaborar uma ambiciosa obra que resgatava desde os últimos 10.000 anos o papel e o lugar da América nos ciclos civilizacionais. E ele cunha o termo transfiguração étnica para compreender a mudança em ampla escala e as tendências das relações étnico-político, econômicos em escala mundial rumo a uma civilização mundial. Então são autores que vivenciaram impactos da Revolução Cubana, que inclusive impactará autores como Martínez Estrada, que alguns mais jovens vão enriquecer as suas análises com o acontecimento histórico, que até hoje é um dos mais transcendentes desde a nossa primeira independência. E esse acontecimento, segundo Roberto Fernandes Itamar, é o início da segunda emancipação, da segunda independência, demandada pelo Martí 70 anos antes de 1959. Isso é tão significativo que após a ocupação de Moncada, quando Fidel Castro ele foi preso no seu julgamento, ele vai dizer o seguinte, que o José Martí foi o autor intelectual do Levante. Então o pensamento e a ação que o Roberto Itamar traz aqui, do Fidel Castro, do Ernesto Che Guevara, são versões mais avançadas da revolução anticolonial, nacional revolucionária e do socialismo, entranhado na nossa realidade como criação heróica e não como decálque ou cópia, como dirá o Mariátegui. Então ao Ocidente, e eu quero dizer que ao capitalismo, se deve a primeira mundialização do mundo, realizada exclusivamente em seu benefício, como está descrito lá belíssimamente no manifesto do Partido Comunista do Marx e Engels de 1948. Porém, foram tantos e tantos intelectuais que buscaram preservar o nosso rosto original e difícil, a nossa contribuição específica à humanidade, contra as variadas formas de colonialismo, de dependência, ou seja, contra essa empobrecedora submissão ao mundo ocidental, que se viram obrigadas e obrigados a sempre enfatizar a nossa autoridade, como fez o Bolívar em 1815. Nós somos parte de um pequeno gênero humano. Então, a gente precisa, de fato, resgatar quem são os nossos intelectuais, o que é importante na nossa história, nos situarmos na história mundial, quais são as nossas contribuições para a história mundial e pensar que ninguém questiona o tal do Ocidente. Então a gente vê aí hoje essa guerra ocidentalista, a presença desse Ocidente bárbaro, que se diz avançar em nome da civilização e que a gente precisa situar algo que está provocando ainda uma série de discussões que a gente adere a essa noção de ocidentalismo na forma da OTAN. A Organização do Tratado Atlântico Norte e essas questões na Ucrânia nada mais são do que esse avanço do mundo ocidental, e por mais que se condene a guerra, e ela tem que ser condenada, porque qualquer conflito ele é negativo, a OTAN foi criada contra o Pacto de Varsóvia, que já não existe mais. Então a gente mantém essa noção indiscutida de mundo ocidental, e o resto que se adapte, o resto que se dane, que se vire. Se a realidade não é adequada à teoria, pior para a realidade. E é basicamente o que a gente vive hoje. Então acho que espero que tenham gostado da discussão que a gente fez aqui sobre o Roberto Fernandes Itamar. É uma síntese, na verdade não é uma síntese, é um texto dele, um ensaio. Então a obra dele é muito mais ampla do que isso. Então eu recomendo que se leia. Para quem ficou até aqui, conheça nosso canal, se inscreva se gostar, curta o vídeo, divulgue o nosso trabalho e assim a gente chega a ampliar cada vez mais a nossa discussão. Então um abraço e até os próximos vídeos.